Bom, pessoal, o Bahia está pronto para o jogo contra o Santos nesta quarta-feira. Nós vamos saber essa notícia aí. O Bahia está pronto. O time titular tem disputa entre zagueiro e atacante. Você vai saber essa disputa aí. E também, antes titulares, Daniel e Mugni. Vamos falar de Daniel e Mugni. Eles perdem espaço. O treinador Paiva comenta sobre esse assunto. Juntos, meias são apenas 19 minutos de jogo na Série A. Então, esses dois, o Daniel e Mugni, tem perdido espaço no time do Bahia, no time titular, e aí se pensa sobre o destino desses jogadores, né? E é importante que você diga a sua opinião sobre essa história desses dois jogadores estarem de fora dos planos do Paiva. Vamos então tratar desse assunto. E você vai saber quem são os desfalques do Bahia para o jogo contra o Santos. Então, essas três notícias aí, veja quem são os desfalques do Bahia para o jogo contra o Santos. O Bahia está pronto para decidir vaga nas quartas da Copa do Brasil. Você vai saber o provável time. E também os titulares, os antes titulares, Daniel e Mugni, perdem espaço. E o Paiva comenta sobre esse assunto. Mas antes de continuar o nosso vídeo, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, que todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Esquadrão de Aço. Vamos então às notícias, vamos lá. Antes titulares, Daniel e Mugni perdem espaço, juntos são apenas 19 minutos de jogo na Série A. Daniel e Mugni foram dois titulares do Bahia em 2022 que permaneceram no elenco tricolor para esta temporada. Ambos iniciaram como titulares sob o comando de Renato Paiva, mas vem perdendo espaço progressivamente. Camisa 10 do Bahia, Daniel foi utilizado pela última vez no dia 10 de maio, no fim do jogo contra o Santos, quando o Bahia já perdia por 3-0 e estava entregue em campo, esse jogo que foi pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, ele havia sido titular na goleada diante do Volta Redonda no dia 27 de abril. Na Série D, na Série A, Daniel contabiliza apenas 13 minutos em campo em duas rápidas atuações como reserva. Contra o Internacional, ele não foi relacionado por opção técnica. Então, a situação de Mugni no elenco também é ainda pior. Nos últimos 45 dias, ele entrou em campo somente nos últimos minutos contra o Coritiba, em sua única atuação na Série A. Comparação com os outros jogadores do elenco. Cauli, 632 minutos na Série A. Tassiano, 566 minutos na Série A. Iago, 326 minutos, e Diego Rosa, 69 minutos, todos na Série A. O que diz o técnico Renato Paiva sobre essa situação aí? Bom, após o último jogo, Paiva comentou sobre os jogadores remanescentes de 2022, citando Rezende e Jacaré como principais exemplos de regularidade e que por isso estão no time. Acho que o Rezende está desde o primeiro momento que entramos pela regularidade. Ele não consegue jogar mal. E com agravante que já jogou em duas posições, zagueiro e meia. O Jacaré foi aproveitando um momento pior do Cicinho de chegar e se adaptar. Vamos tentando trabalhar o Cicinho. O Matheus Bahia teve um tempo sem jogar. Quando voltou a jogar, teve regularidade, saiu pela lesão. Sobre os dois meias, antigos titulares, o português só pede que continuem trabalhando para aguardar novas chances. Daniel e Mugni só tem a trabalhar, contamos com todos, afirmou o treinador. O Bahia volta a jogar nesta quarta-feira, 31, contra o Santos, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. Bom, sobre esses dois jogadores, Daniel e Mugni, é um caso a se pensar. O Daniel, quando estava na Série B o ano passado, até fez bons jogos, mas também nunca fez jogos assim, digamos assim, fez um ótimo jogo, é um ótimo titular, tá? Mas o Daniel também
tem uma maneira de jogar que distribui bem as jogadas no meio campo, só que tem umas falhas que eu percebo, umas falhas, por exemplo, uma lentidão, não tem a pegada. Então, ele foi perdendo espaço, principalmente quando chegou o Cauli, que se mostra muito potencial, como também tem o Acevedo. E aí o que é que acontece? Mugni, que também tem jogado bem na Série B, um jogador que foi assim bem aproveitado, só que foi perdendo espaço também, até porque também ele nunca foi assim esse grande jogador, mas que tem demonstrado entrega muito grande, pelo menos até o ano passado. Com esse novo esquema do Paiva, com o Grupo City, então os dois perderam espaço. Acho que tem jogos que os dois merecem ser aproveitados. Como eles estão somente com 19 minutos, digamos aí no caso do Daniel, né? E o Mugni ainda pior. Então, a gente pensa assim, bom, já estão escanteando os dois para que eles possam ser aproveitados, inclusive, em outros clubes, ou seja, emprestado, alguma coisa desse tipo aí, por isso que não está sendo aproveitado. Fato é que no esquema de Paiva, o que a gente está percebendo é que os dois não vingam. E claro, você tem Cauli, você tem o Acevedo, por exemplo. E aí, como é que esses jogadores, eles vão ter tanto espaço? Mas aí, quando você pensa, o Paiva insistir no Cicinho, por exemplo, insistir no Rana Chaves, da minutagem a Rana Chaves, mas a gente também diz, olha, 2 pesos, 2 medidas, podemos pensar dessa forma, né? Bom, e você, torcedor e torcedora, qual é a sua opinião sobre esses 2 jogadores que estão sendo preteridos pelo Paiva? Ok? Bom, Bahia está pronto para decidir vaga nas quartas. Você vai saber o provável time. Time titular tem disputa entre zagueiro e atacante. Ok? Mas antes dessa notícia, é bom, essa que eu vou ler agora, ela, digamos assim, completa essa outra notícia. Veja quem são os desfalques do Bahia para o jogo contra o Santos. Desfalques. Vamos ver primeiro quem são os desfalques do Bahia para o jogo contra o Santos. Paiva não conta com meia titular, atacante reserva e 4 atletas que estão lesionados. O Bahia vai decidir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Santos, pela volta da fase de oitavas do torneio nacional. E aí, o Tassiano e o Mingotti não podem jogar pela Copa do Brasil, porque já jogaram em seus clubes, quando estavam em seus clubes. No caso, o Tassiano, mesmo tendo jogado poucos minutos, jogou no Grêmio, quando estava no Grêmio, e também o Mingotti, que é um atacante que veio da Série C, mas que aí foi, digamos assim, beneficiado no final da janela. Aí o Bahia trouxe, até porque fazia pouco tempo que o Ricardo Goulart tinha já desistido de fato de ser jogador, se despediu de ser jogador. Então, o Bahia não pode contar nessa Copa do Brasil, nesse jogo de amanhã, com Tassiano e o Mingotti. Para a partida, o técnico Renato Paiva já sabe que não poderá contar com os 2 atletas, que jogaram contra o Internacional, além dos demais nomes que estão lesionados. Tassiano e Mingotti ficam por fora por já terem atuado por outros times na Copa do Brasil. Em recuperação das suas respectivas lesões, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Iago Felipe transitaram entre academia e fisioterapia na véspera do jogo. Já Marcos Vitor, em fase de transição física, realizou atividades específicas com a fisioterapia no gramado. Então, além desses 2 jogadores, Tassiano e Mingotti, o Bahia não pode contar com Iago Felipe. Que Iago Felipe, diga-se de passagem também, um jogador que apresenta uma técnica, mas que também ainda não mostrou para que veio. Eu acho que não tem esse futebol todo também. Eu acho que o Grupo City
o seu Cadu Santoro poderia ter investido em jogadores melhores, não é? Bahia e Santos vão duelar às 19 horas na Fonte Nova nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então vamos agora à notícia. O Bahia está pronto para decidir vaga nas quartas, não é? Veja o provável time. O time titular, o time titular tem disputa entre zagueiro e atacante. Confira então. Nesta terça-feira, o Esquadrão de Aço encerrou sua curta preparação para o confronto decisivo contra o Santos, válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No gramado, os jogadores foram divididos em 2 grupos. Uma parte do campo foi destinada aos atletas da defesa, que realizaram um treino específico para aprimorar o setor, que precisa mesmo aprimorar. Na outra parte, os jogadores do meio-campo e do ataque trabalharam na criação de jogadas e finalizações. Em seguida, o técnico do time escalou 2 equipes e promoveu um coletivo tático, transmitindo diversas orientações sobre posicionamento e finalizações. Por fim, todos os jogadores treinaram cobrança de pênaltis, que pode ser que tenha cobrança de pênalti, e aí é um Deus nos acuda, não é? Nem pensar nisso, não é? Bater na madeira para nem pensar nisso, porque é uma agonia, mesmo que passe, né? Tudo bem, mas é um sofrimento essa história de pênalti, até porque o que pesa, na verdade, é o quê? É o emocional do jogador no momento, né? É a sorte, é o emocional, mesmo que tenha alguma técnica, mas o que pesa muito é isso, né? Bom, todos os jogadores treinaram cobrança de pênaltis, visando se preparar para uma possível disputa nas penalidades em caso de novo empate no confronto. Qual a provável escalação? Sem Tassiano e ainda com Iago fora de combate, o técnico Renato Paiva aposta no retorno de Acevedo ao meio-campo. Ele formará dupla ao lado de Rezende. Na esquerda, Rian, ainda bem, não é? Rian, porque não dá o Juan Chaves. Não dá, pode até aproveitar alguns momentos, mas não dá para entrar como titular. Rian retomará o lugar de titular após Chaves, mais uma vez, não agradar. Matheus Bahia segue lesionado. A dúvida, no entanto, passa pelo modelo de jogo. Vindo de 5 jogos sem vencer, é levantada a hipótese de um retorno a um sistema com 2 zagueiros, 2 volantes e um atacante a mais. Nesse caso, David Duarte e Ademir disputam a preferência do treinador Renato Paiva, a depender do esquema tático a ser usado, por exemplo, 3-5-2 ou 4-3-3, que foi como o time respondeu no Beira-Rio, né? Começou com 3-5-2, foi para o 4-3-3, não é? Um provável time do Bahia é o seguinte: Marcos Felipe, Marcos Felipe voltando, Canu, David Duarte ou Ademir, dependendo da mudança do esquema, Vitor Hugo, que ainda precisa se firmar, Vitor Jacaré, Rezende, Acevedo, ainda bem que o Acevedo está, Cauli e Rian, Biel e Everaldo. Biel e Everaldo. Espero que Biel não atrapalhe Everaldo, que Everaldo não atrapalhe Biel, porque foi uma lambança no jogo no Beira-Rio. Acho que o Everaldo atrapalhou o Biel, e tem hora que acho, olha, Biel podia ter deixado para o Everaldo, né? Mas o Biel já vinha na pegada lá, terminou de fato o Everaldo atrapalhando, né, no jogo contra o Internacional. Então o Bahia e Santos joga nesta quarta-feira às 19 horas na Arena Fonte Nova. E aí vamos lá, torcedor, independente do técnico, Paiva ou não, que é Paiva aí, vai ser Paiva até o final do ano, chore quem queira chorar. Infelizmente foi por mim, o Paiva saía hoje, né? Mas o Grupo City vai levar Paiva até o final, pode crer, certo? Vai levar Paiva até o final,
E é isso que vai acontecer, não é? Acho complicado esse Paiva, um treinador que tem nos seus times, né, que trabalhou, nos times que trabalhou, além do Bahia, os times que trabalhou, inclusive no Del Valle, no time do México, que eu esqueci agora o nome, né? Muitos gols sofridos. O Paiva é o cara que coloca um time, arma um time para levar gol. Pode pensar na parte ofensiva, mas é um time para levar gol, e aí é um Deus nos acuda, né? É isso que eu penso. E aí, o que é que você acha dessa escalação? Você acha que deve mudar, por exemplo, o esquema vamos passar para o 4-3-3, ou 3-5-2, ou 3-4-3? O que você acha? 3 zagueiros, por exemplo? É um caso a se pensar. Acho que o jogo que teve contra o Santos, o último jogo que teve contra o Santos, né? Pela Copa do Brasil, que ficou 0-0, o Bahia fez um bom jogo, ele mudou inclusive o esquema, né? Possa ser exatamente que a coisa também mude, né? Então, essas são as nossas notícias. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. E não esqueça de fazer o seu comentário, de divulgar o nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. Até o nosso próximo vídeo.